Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar você a fazer esse porta-moeda super lindo e charmoso, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, o link para baixar o molde é gratuito e vai estar aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, baixou o molde, este é o desenho, tá? E a gente vai recortar em cima do risco preto, tá bom? Bom, pessoal, eu recortei o molde. No molde, vocês vão reparar que tem aqui essa linha e um espaço de 1 centímetro. Eu vou explicar o porquê disso aqui, tá? Isso aqui é a margem de costura da emenda dos dois tecidos, se você for fazer seu porta-moeda assim, igual eu, com a base de outra cor, tá? Se você não for fazer assim com essa base de outra cor, você pode dispensar esse 1 centímetro. Você dobra ele assim, ó, e usa o molde dessa forma, tá bom? Mas agora eu vou demonstrar para você fazer aí de duas cores usando essa margem. Primeira coisa, gente, nós vamos precisar de uma régua e uma caneta. E aqui, da beiradinha, bem aqui embaixo para cima, eu vou marcar 4 centímetros, tá? E risco aqui, certo? Olha só o meu risco. E vai ser assim que a gente vai cortar o nosso material, tá bom? Então, aqui ficou esta parte de baixo com a medida de 4 centímetros por 21, tá? Então, eu vou cortar duas tirinhas do meu tecido composê, que eu tô usando tricoline 100% algodão, vou usar esse tricoline linho. Cortei duas vezes nessa medida. E aí, agora que a gente vai usar o molde, eu vou dobrar em cima desta linha de caneta que eu fiz, tá? Dobrei em cima da linha de caneta, o molde ficou desta forma. E essa parte do molde, esse desenho, a gente vai cortar duas vezes no tecido estampado, o tecido que você for usar aí para fazer o seu porta-moedas, tá bom? Então, é assim que a gente vai usar o molde, certo? Então, cortou assim essas partes separadas, aí a gente vai abrir aqui e usar o molde aberto, ainda com a beiradinha de 1 centímetro, eu vou cortar o molde duas vezes na manta, pode ser R1 ou R2, tá bom? Aí, pra cortar o forro, a gente dobra aqui, ó. Por que que a manta eu corto maior usando essa margem? Pra gente esticar bem o tecido, fazer as primeiras costuras, depois a gente refila o que sobrar de manta, tá? Aí, aqui a gente dobra nessa margem de 1 centímetro, o molde vai ficar do tamanho certo, né? Sem margem de costura, e aí a gente vai cortar duas vezes o tecido que vamos usar de forro, tá bom? Então, esse é o material que a gente vai precisar. Eu tenho aqui também, deixa eu medir, 27 centímetros de zíper, um cursor, que eu não peguei, já vou pegar. E aqui tem a alcinha, que inclusive no molde tá escrito a medida dela, tá? Então, vocês baixem o molde, vai ter a medida da alcinha. Deixa eu medir aqui só pra confirmar pra vocês. 22 centímetros por 7 ou por 10, tá? Se você quiser ela um pouquinho mais larga. Dobra ao meio, passa o ferro, abriu, dobra as duas pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente, dobra mais uma vez, formou a tirinha, certo? Então, vamos começar aqui a fazer a nossa peça. Essa peça, gente, é o porta-moeda Maria Flor, e esse porta-moeda faz o kit com a bolsa. Essa é a bolsinha, olha só, com a alcinha, bolsinha Maria Flor. A aula dessa bolsinha tá aqui no meu canal, tá? E a gente tem o kit de materiais no meu site, que dá para vocês fazerem as duas peças, a bolsa e o porta-moeda. Vai todos os materiais que você precisa, vai cursor, ferragem para bolsa, tecido principal, tecido de forro, zíper, alça, manta, e vai os dois moldes, o molde das duas peças, tá? Como que faz para comprar? Acesse o site, o link tá aqui na descrição, o site é www.alinerogerio.com.br, e o cupom de desconto para você comprar na minha loja dessa aula, né, o cupom de desconto dessa aula é Maria Flor. Esse cupom vai ficar válido aí por uns 3 dias para quem assistir essa aula quando for lançada, certo? Então, é isso. Tem outros modelos também de kit lá no site, tá? Olha esse rosinha, igual a peça que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. São 4 cores diferentes do kit Maria Flor, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a manta
E vou pegar essas duas partes superior com o tecido principal, coloco bem certinho aqui na curvinha, este aqui também. Assim, certo? Vou lá no ferro de passar o ferro quente aqui pra grudar um pouquinho o tecido nessa manta. Passei o ferro, o que eu vou fazer, gente? Vou pegar essa tirinha do composê, vou colocar estampa de frente com estampa, e aqui eu vou passar uma costurinha com um pé de máquina, tá? Então, explicando, é devido a essa emenda aqui do tecido, que tem aquela margem de 1 centímetro no molde, tá bom? Então, ó, passa a costurinha, vou fazer a mesma coisa nesse aqui, coloco estampa de frente com estampa, costurinha com o pé de máquina. E aí, agora, eu vou colocar esse tecido pra baixo, ó. Vou no ferro, passo o ferro pra ele ficar bem esticadinho. Então, olha só como que ele ficou bem esticadinho. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Uma costurinha de meio pé de máquina aqui nessa emenda da costura. Fazer uma costura de pesponto, dar um detalhe. Uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. E posso também cortar todo esse excesso de manta aqui que ficou, tá? Então, olha só, passei a costurinha, ficou assim, as duas partes principais. Coloquei aqui, bom, ainda não, vou colocar calcador de zíper. E vamos costurar o zíper. Vou pegar aqui o meu zíper, eu vou destacar ele. Vou colocar dentinho do zíper de frente para a estampa, ó. Deixando uma pontinha sobrando para poder colocar o cursor. E aqui a gente vai costurar o zíper acompanhando a curva, tá? Pra ficar a bolsinha bonitinha, viu? Então, olha só. Pego o forro, coloco estampa de frente com estampa. Passa a costura aqui. Passou, vou colocar o forro pra trás, ó. Ajeita, puxa bem. Costurinha de meio pé de máquina abaixo do zíper. Ficou assim. A mesma coisa, esse mesmo processo de zíper que eu fiz aqui, eu vou fazer nesse outro aqui. Então, olha só, os dois iguaizinhos com zíper e forro. Agora, a gente vai unir dessa forma, ó. Forro de frente com forro. Posiciona assim. Vamos colocar o cursor, tá? Ó, a gente tem que prestar atenção pro material tá bem alinhado. Coloco o cursor de um lado e encaixo aqui do outro. E puxa. Aqui, o início dos tecidos tem que estar alinhadinho. Eu vou puxar até o final, tirar e colocar de novo. Pra gente trabalhar com o zíper fechado é bem mais fácil, tá? Pra gente finalizar a peça. Então, coloco de novo. Deixo o zíper paradinho aqui. Antes de fechar a peça, a gente vai costurar a alcinha, né? A gente não pode esquecer de colocar a alça. A alça, depois das dobras que eu fiz, passei uma costurinha em cada beiradinha, bem simples. Agora, eu vou unir as duas pontinhas aqui, ó. Passo uma costura, vou pegar aqui, ó, só a parte que é principal e manta, sem o forro, e costura aqui, ó. Meio centímetro abaixo do zíper. Tá? E deixa a alcinha nessa posição. Vou colocar principal de frente com principal. E a gente coloca prendedor aqui pra segurar. Pode ser prendedor ou alfinete, né? O que você tiver aí pra usar. O forro, ele fica assim mesmo, ó. Porque é uma peça arredondada, né? Então, ele fica assim, mas tranquilo pra costurar, tá? Não vai atrapalhar em nada aí pra gente fazer o acabamento. Vou prender aqui também. E aí, a gente vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Só que no forro, a gente deixa uma abertura sem costura pra gente poder desvirar a peça, tá? Então, começa aqui. E vem passando uma costura, então, com um pé de máquina, passa por cima do zíper.
Pronto, posso cortar aqui esse excesso de zíper dos dois lados. E aí, gente, eu vou fazer uma caixinha de leite pequenininha, de 1 centímetro. E, na verdade, essa caixinha de leite, ela é opcional, tá? A caixinha de leite, a gente conta a partir da costura. 1 centímetro é bem pequenininho, é só pra dar um detalhe a mais. Você pode fazer com régua escolar, só você medir um quadradinho de 1 por 1, aqui na beiradinha, nesse cantinho, tá? Igual eu tô fazendo. No forro eu nem vou fazer, porque é muito pequeno, mas se você quiser fazer, pode fazer. Aqui eu vou abrir, ó. Tá vendo? É bem pequenininho, eu passo uma costurinha aqui. É só pra não ficar aquele negócio retão, sabe? Aquele negócio muito reto. Mas você faz aí se você quiser, tá? Como é bem pequenininho também, talvez não precise nem cortar esse excesso. Vou cortar só o biquinho aqui. E a gente pode virar a nossa peça pro lado direito. Se você quiser fazer caixinha de leite no forro, pode fazer, tá? Ó, tá vendo? Ela fica pequenininha, mas já dá uma diferença. Fica diferente do que se você não tivesse feito, tá? Aí, aqui agora a gente vai fechar o forro, coloca as duas pontinhas pra dentro, ó, deixando bem retinho, passa a costura. Coloca esse forrinho todo pra dentro e a nossa peça está pronta. É um porta-moeda muito chique, né, gente? Bem bonitinho. Vou cortar essa linha solta aqui. Vou mostrar. Então, olha só como ficou. Lindinho, fofinho. De luxo, né? Um porta-moedas diferente. Ele ficou compridinho assim, ficou um tamanho bem legal, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça, que você pode vender como porta-moedas ou mini necessaire, fica aí um valor de R$25 a R$30, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.